Pessoal, qual é o time Pokémon completo do Tobias na Liga Sinnoh? Bora analisar todas as informações mostradas que podem indicar esse time. Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar qual seria o possível time Pokémon do Tobias completo na Liga Sinnoh. Sendo que a gente só conheceu Latios e Darkrai, o que já dá pra gente ter uma noção do time Pokémon dele. Se o cara já tem um Latios e um Darkrai, o resto do time do Pokémon Tobias deve ser overpower pra caramba. E ao longo da franquia Pokémon, durante anos, muitas pessoas teorizaram, fizeram teorias da conspiração sobre quais Pokémons o Tobias tinha. Porém, antes de falarmos dos Pokémons do Tobias, temos que analisar dois pontos interessantes. Primeiro, falando sobre o Tobias, ele apareceu na conferência Lily of the Valley da Liga Sinnoh. É um personagem que nunca tinha aparecido antes disso, só apareceu na conferência Lily of the Valley da Liga Sinnoh. E apareceu porque, para tirar o Ash do campeonato, no caso, o propósito do Tobias era para desbancar o Ash, que estava com um time Pokémon muito poderoso. A gente nunca ouviu falar desse personagem antes da Liga Sinnoh. Depois da Liga Sinnoh ele desapareceu também. Teve uma menção a ele em Pokémon Jornada, assim, uma menção indireta com relação ao Darkrai. E o Tobias até elogiou o Ash, porque ele conseguiu derrotar tanto o Darkrai do Tobias, quanto o Latios do Tobias, combando ali com o Pikachu, com o Voltail, com mais Iron Tail. O Tobias elogiou o Ash, falou, você conseguiu derrotar dois Pokémons meus, apesar do Pikachu também ter sido derrotado na hora que derrotou o Latios. Mas o Ash conseguiu um feito, derrotou um mítico e um lendário ali num campeonato de frente. Mas caso a batalha tivesse continuado, quais Pokémons o Tobias teria ali para continuar essa batalha? Lembrar um ponto também, que o Tobias ganhou a Liga Sinnoh, porém a gente acha que ele não batalhou contra a Cynthia, ou se batalhou, perdeu. Porque a Cynthia aparece em Pokémon Jornadas batalhando contra o Ash, ainda sendo a campeã de Sinnoh. Ou o Tobias desistiu antes de batalhar contra ela, ou batalhou e levou uma sova. E o segundo ponto interessante aqui, eu não acredito que o Tobias tenha algum Pokémon que cause uma distorção na natureza, que altere o espaço-tempo ali, digamos assim. Eu não acho que o Tobias tenha Palkia, Dialga, Arceus, ou Groudon e Kyogre, ou Rayquaza, ou Mewtwo, porque são Pokémons muito poderosos que podem causar uma distorção no espaço-tempo. A batalha deles pode destruir continentes, são Pokémon muito poderosos, e a simples existência deles pode acabar com tudo. Eu acho que o Tobias tem sim os Pokémons lendários e míticos poderosos, só que mais moderados assim, porque os outros que eu falei agora são extremamente poderosos. Vamos lá, além de Latios e Darkrai, vamos passar para o terceiro Pokémon que eu acho que o Tobias tem, que no caso é o Entei. Por que o Entei? Temos na abertura, no caso, Psycho Everyday, onde o Ash aparece na Liga Sinnoh, lançando uma Pokébola batalhando contra alguém. Eis que o Infernape sai e batalha contra um Entei. Aí você fala, pô, o Infernape do Ash contra um Entei? A única pessoa que tinha Pokémon lendário e mítico nessa jornada de Sinnoh ali, no caso, foi o Tobias na Liga Sinnoh. Não teve nenhum outro. E um ponto interessante, logo após o Infernape batalhar contra o Entei ali, aparece o Buizel batalhando contra o Darkrai. A gente sabe que o Darkrai é do Tobias, então a gente meio que deduz. Se o Infernape tá batalhando contra o Entei, que é um Pokémon lendário, logo seguido tem o Buizel contra o Darkrai, e o Darkrai é do Tobias, esse Entei provavelmente deve ser um Pokémon do Tobias. Então já podemos colocar o Entei como um Pokémon do Tobias. Segundo ponto no caso, logo depois temos o Infernape contra o Entei, o Buizel contra o Darkrai, temos o Pikachu contra um Lucario, e o Pikachu batalhando de frente contra esse Lucario. Mas Cássio, o Lucario não é um Pokémon mítico nem lendário. Pessoal, quando foi que foi dito na franquia Pokémon que o Tobias começou a jornada Pokémon dele com lendário? Eu duvido que o Tobias começou a jornada Pokémon dele com um lendário ou com um mítico. O Tobias não começou a jornada dele nem com lendário nem com mítico. Isso ele capturou depois. Ele começou a jornada Pokémon dele com um Pokémon comum. Pode ter sido um dos 3 iniciais de Sinnoh, pode ser um outro Pokémon comum, como no caso um Riolo, que posteriormente evoluiu para Lucario. Então eu acho plausível esse Lucario ser o Pokémon inicial do Tobias, que ele usou para começar a jornada dele. Os outros Pokémons do Tobias pode ser mítico, lendário e tudo isso, mas o inicial, que ele começou a jornada dele,
provavelmente não foi lendário nem mítico, um Pokémon normal. E o Lucario é um Pokémon muito forte. Sem contar também que o Lucario aparece na primeira abertura de Diamante e Pérola, meio que de frente pro Palkia e depois contra o Dialga, indicando que podia querer batalhar contra eles para capturá-los depois o treinador do Lucario, dando um indício. Então pode ser que o Tobias, depois de ter tido o Lucario, que é o Pokémon inicial dele, usou para capturar outros Pokémons lendários. Sem contar que o Lucario é um Pokémon extremamente poderoso, é o Pokémon Aura. E vale lembrar um ponto-chave interessante. Desde o filme, no caso, Lucario e o Mistério de Mil, a gente vem ter sido o Lucario sendo tratado como um Pokémon ao lado do Guardião da Aura. Igual foi com o Sir Arrow, igual o Lucario do Sir Arrow foi junto com o Ash, vimos a Aura do Ash. Depois desse filme, esse filme foi um prelúdio para Pokémon Diamante e Pérola, ele foi o início, o gatilho. Depois em Pokémon Diamante e Pérola, tivemos um Guardião da Aura com seu parceiro Pikachu, tivemos o Riley com seu Lucario, o Riley é um Guardião da Aura, usou o poder da Aura para criar barreira, escudo e tudo mais. Tivemos o Riolo, que usava a Aura Sphere, e o Ash se comunicou com esse Riolo através da Aura, vendo as memórias e a visão dele também, e tudo mais. Pessoal, vocês entenderam onde eu quero chegar? Desde o filme Lucario e o Mistério de Mil até Diamante e Pérola, seguiu essa lógica dos Guardiões da Aura. Tivemos o Sir Arrow, tivemos, no caso, o Guardião da Aura com o parceiro Pikachu dele, tivemos o Riley e tivemos o Ash despertando a Aura. Por que o Tobias não poderia ser um Guardião da Aura? Isso nunca foi dito, nunca foi citado. Mas pode ser que o Tobias tenha realmente uma aura especial e usou essa aura a favor dele, junto com o Lucario, para capturar esses Pokémons lendários e míticos. Isso faria sentido. Muita gente pergunta, mas como é que o Tobias capturou Pokémons lendários e míticos assim? Como ele conseguiu? Se ele é um Guardião da Aura, tem o poder da Aura que dá um buff muito grande pro Pokémon, e ele tem um Lucario como parceiro, faz completamente sentido ele ter conseguido. Então eu ainda dou um chute que, além do time Pokémon do Tobias ser com Entei e Lucario, além de, no caso, Darkrai e Latios, eu acredito que o Tobias também é um Guardião da Aura. É um chute, mas eu acho muito possível por causa da sequência que a gente seguiu desde o filme Lucario e Mistério de Mil, que serviu como gatilho para a próxima geração. E no caso de Pokémon Diamante e Pérola, foi tudo em seguida praticamente. Muitos especulam que o Tobias tem Latias. Eu acho que não, porque apesar de existir vários Latios e várias Latias, a Latias apareceu em Pokémon Diamante e Pérola logo após a Liga Sinnoh, sendo da enfermeira Joy, que era inspetora de líder de ginásio. Então eu acho que eles não iam colocar duas Latias seguidas uma da outra. Então eu acho que o Tobias realmente não tinha uma Latias, só o Latios. E essa Latias, no caso, era da enfermeira Joy. E como eu disse, tem vários Latios e várias Latias, beleza? Passando para o quinto Pokémon do Tobias, no meu ponto de vista é o Zapdos. Mas por que o Zapdos? Também na terceira abertura de Pokémon Diamante e Pérola, Psycho of Day, temos o Brock olhando para o horizonte e vem o Latios e a Latias voando, junto com as três aves lendárias de canto, Moltres, Zapdos e Articuno. E sabemos que o Latios é um Pokémon do Tobias, e não para por aí. Nesse exato momento da abertura, a abertura dá um foco especial nos Zapdos. Ou seja, tivemos o Entei e o Lucario perto do Darkrai, e agora os Zapdos perto do Latios. Isso pode dar um indício que esses Pokémons eram do Tobias. Eu dou um foco especial realmente em Zapdos, Entei e Lucario para o Tobias. E o último Pokémon do Tobias, no meu ponto de vista, esse eu acho que é o que menos tem possibilidade de ser. Eu acredito fortemente que Entei, Zapdos e Lucario realmente era do Tobias, junto de Latios e Darkrai. Porém, o sexto Pokémon poderia ser o Hiltron. Por que o Hiltron? Porque no episódio 169 de Pokémon Diamante e Pérola, tivemos um Hiltron especial que sabia usar Eruption, que no caso é um movimento. Na geração 4, a gente teve um evento em Pokémon Rangers Guardian Sing, onde você conseguia um Hiltron incomum que usava Eruption. Isso estava disponível em um jogo e também tivemos um episódio especial com o Pokémon Ranger. Mas um ponto interessante é que um outro Hiltron, sem ser do Pokémon Ranger, um Hiltron comum, apareceu na Liga Sinnoh também. Apareceu dentro, perto de outros Pokémons. Como eu disse, a única pessoa que tinha Pokémons lendários e míticos na Liga Sinnoh era o Tobias. Então eu tô encasquetado com esse Hiltron. Será que era de outro treinador ou poderia ser do Tobias também? Esse sexto Pokémon eu não tenho tanta certeza assim. Mas com relação a Entei, Zapdos e Lucario, eu acho que eles fecham o time Pokémon do Tobias, beleza?
Então, para mim, esse seria o time Pokémon do Tobias, com Latios, Darkrai, Entei, Lucario, que é o Pokémon inicial dele, e também, no caso, os Zapdos. Sem contar o Hiltron, que esse eu não tenho muita certeza, mas no meu ponto de vista, esses eram os Pokémons do Tobias. Lembrando que isso foi na quarta geração, então Pokémons da quinta, sexta, sétima e oitava geração, Pokémons lendários dessas épocas, provavelmente o Tobias não tinha. Pode ser que ele tinha algum Pokémon lendário da quinta geração que a Pokémon Company podia usar como gatilho para a próxima geração. Pode ser, mas isso a gente não tem certeza, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Falou, fui!